Antes de começar o vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Assim você acompanha todas as histórias e continuações. Pássaros voavam no céu acima da capital do Império de Ares. Uma estátua de um dos primeiros imperadores estava bem no meio da praça central. Fazendo a ronda, dois guardas conversavam. Um deles comentou que tudo estava muito pacífico. Suspirando, o outro perguntou o que estava pacífico. Ninguém sabia quando os revolucionários começariam a atacar novamente. Rangendo os dentes, ele disse que os revolucionários que eram apenas caipiras comuns. Inventavam uma revolução inexistente. Que se danem. Seu amigo riu e respondeu que era verdade. Sorrindo, o guarda disse que tudo estava quieto ultimamente. Talvez os rebeldes tivessem percebido que sua pequena rebelião era inútil. Levantando a cabeça, o outro respondeu que ele estava certo. Estava mesmo muito silencioso ultimamente. Poderia ser que os cavaleiros imperiais tivessem dado conta deles. Mas de qualquer forma, ele esperava que tudo continuasse do jeito que estava. Em outro local, uma tocha iluminava uma sala subterrânea. De pé junto à mesa, o comandante disse que naquela noite matariam o imperador e derrubariam o império. Cerrando o punho, ele disse que esta era a única forma de recuperar o reino. Todos os cavaleiros presentes na sala o olharam em silêncio concordando. Olhando em frente, o comandante disse que o papel mais importante seria de Logan M. Selane. Logan ficou imóvel quando ouviu seu nome. Franzindo a testa e falando em tom mais sério, o comandante disse que ele deveria proteger o texto secreto a qualquer custo. O cavaleiro assentiu com a cabeça. Olhando em frente, Logan disse que concordava. Após o término da reunião e todos estarem se retirando, um cavaleiro mais jovem se aproximou de Logan. O garoto olhou para Logan. Sorrindo, disse que ele certamente era um patriota. Desviando o olhar, Logan perguntou o que ele queria dizer. O jovem cavaleiro respondeu que estava falando sobre o texto secreto. Incontáveis pessoas se sacrificaram ao longo do tempo para protegê-lo do Império, e agora, já que o texto secreto estava sob sua responsabilidade, isso significava que ele era o primeiro alvo que o exército do Império iria atrás. Mas mesmo assim ele estava disposto a correr o risco. Levantando a mão, o jovem cavaleiro disse que Logan estaria obrigado a correr riscos para cumprir seu dever. Se virando para o rapaz, Logan disse que a maneira como o rapaz falava dava a entender que ele tivesse se voluntariado para isso e não que fosse uma ordem do comandante. O jovem cavaleiro ficou um pouco sem graça e disse que entendia que era por causa de sua fluência na língua anciã, mas ele nem sequer reclamava e isso era um indicador de patriotismo. O cavaleiro olhou com espanto, quando Logan disse que isso era o suficiente. Ele estava indiretamente insultando seus outros camaradas. No fim isso não era patriotismo enraizado, mas sim que se tratava de vingança. No passado, Logan foi tolo. Em um duelo no território da sua família, ele foi derrotado quando um golpe acertou sua cabeça. Todos os soldados que acompanhavam o duelo estavam espantados que Logan foi derrotado pelo seu irmão mais novo, Ronian. Ronian estava assustado segurando sua espada nas mãos. Ao fundo, os soldados ficavam falando que ele era incrível. Ele havia começado a empunhar a espada há apenas 3 anos e já tinha esse nível de habilidade. Ele era realmente um gênio ao contrário de Logan que passou por 10 anos de treinamento de cavaleiro e ainda assim, perdeu para seu irmão mais novo. Logan permaneceu deitado no chão em choque, não esperava que isso fosse acontecer. Os soldados disseram que para um tolo como ele ser o primogênito, o futuro da família M. Selane parecia incerto. Ele agarrou sua espada com raiva ao ouvir isso. Um tempo depois, no escritório do barão. Seu pai, o barão M. Selane bateu na mesa e gritou perguntando se Logan tinha mesmo usado veneno paralisante. Ele estendeu a mão e gritou que Logan tinha envenenado seu próprio irmão. Ele estava completamente louco e fazer isso só provou isso. Logan apenas ficou em silêncio com as mãos atrás das costas. Ouvindo que se Ronian não se recuperasse, mas o barão não terminou a frase, ele cerrou os dentes com força e ordenou que Logan saísse dali. A partir daquele momento, ele não era mais um filho de M. Selane. Logan machucou seu próprio irmão por inveja e por isso foi expulso da família por esse crime. Isso era o que ele merecia. Ele acabou deixando a família e se tornando um mercenário. Depois de mais de 10 anos vagueando, Logan percebeu quão patético era, mas na época que percebeu isso, já era tarde demais. Sua família havia caído e tudo estava em chamas. Vagueando desnorteado após ver sua casa em chamas, Logan passou por um vilarejo próximo.
As pessoas comentavam que haveria uma execução pública hoje na praça. Logan congelou, ouvindo que o nome do condenado era M. Selain. Ele parou para ouvir melhor e quando ouviu que o nome era Ronian M. Selain, ele se virou abruptamente e correu em direção à praça enquanto as pessoas conversavam falando que Ronian era um usuário que lutou na linha de frente contra o Império. Aparentemente a realeza do país havia desistido e fugido há muito tempo e poucos como Ronian restavam lutando. Logan imaginou seu irmão sendo levado. Ele não podia deixar isso acontecer. Havia algo que ele ainda precisava dizer. Logan implorava para que ele ainda estivesse vivo enquanto corria em direção à praça, ele apenas desejava que seu irmão continuasse vivendo. Mas chegando lá suas esperanças se foram. Sangue escorria pela lâmina. Logan assistia à cena em choque. Um soldado do Império gritava para que todos vissem, segurando a cabeça de Ronian, ele gritava que essa era a última vez de um tolo que se opôs ao Império. A população comemorava enlouquecida a execução do homem e gritava viva o Imperador sem parar. Logan apenas pôde assistir aquela cena enquanto chorava e rangia os dentes de raiva. Naquele momento ele fez um juramento de vingança. Vingança contra o Império que matou sua família e acabou com sua chance de pedir perdão por seu erro com seu irmão. Voltando ao presente, a base dos rebeldes havia sido invadida. Os soldados do Império perseguiam Logan e gritavam que ele era o alvo. Ele era a pessoa que possuía o Livro das Visões. Logan correu rapidamente tentando fugir da emboscada, mas ele parou diante de uma parede em um quarto sem saída. Entrando no cômodo, um soldado imperial gritou que tinha achado o procurado. Agarrando sua espada, Logan percebeu que não havia mais para onde fugir. O cavaleiro correu em direção a ele gritando para o maldito rebelde morrer. Logan defendeu o golpe. Se posicionando melhor, Logan empurrou o homem para trás. O soldado se desequilibrou e antes que pudesse fazer qualquer coisa para reagir, Logan cravou sua espada na garganta dele. Outro soldado do Império chegou no momento que seu companheiro estava caindo de joelhos no chão. Logan correu rapidamente em direção a ele e enfiou a espada em seu pescoço sem chance de defesa. Atrás dele, logo apareceu um outro homem pronto para acertar seu ombro, mas Logan rapidamente se girou e enfiou sua espada na axila do soldado, onde a armadura não cobria. Logan continuamente cortava os soldados que chegavam sozinhos, até que de repente ele congelou abruptamente. Um esquadrão chegou e o cercou por completo. Os soldados gritavam ordens para ele desistir e que entregasse o livro com o texto secreto. Logan olhou ao redor e notando que não teria escapatória, se perguntou se esse seria seu fim. Ele sorriu nervosamente. Olhando em frente, Logan soltou sua espada e disse que como as coisas chegaram àquele ponto, não havia como evitar. Ele abriu sua mão e havia uma esfera azul que ele logo apertou-a esmagando. Sorrindo, Logan disse que agora todos ali iriam morrer juntos. Um forte brilho saia da sua mão. Olhando para o brilho, os soldados do Império perguntaram o que estava acontecendo. A energia emitida pela esfera tomou completamente o quarto. Um forte estrondo foi ouvido por toda a região. O clarão iluminou a noite como se fosse um outro sol. Logan agora estava em meio à escuridão completa pensando que dia após dia ele viveu uma vida de arrependimentos pelo passado, uma vida dedicada apenas à vingança. A única coisa boa foi ter dado um troco nos canalhas do Império. Mas o seu maior pesar, no entanto, era nunca ter conseguido pedir perdão a seu irmão. Mesmo após a morte ele não conseguia se libertar desse pensamento. Logan esperava que mesmo do além, pudesse se encontrar com sua família novamente e pedir perdão a todos eles por tudo que fez. Uma intensa e quente luz brilhante apareceu. De repente, Logan abriu os olhos com espanto e respirando forte. Ele colocou a mão na cabeça e perguntou que dor de cabeça era essa que ele estava sentindo. E então ele abriu os olhos se perguntando como poderia estar sentindo dor se ele estava morto. Logan olhou para o lado quando um servo chamou perguntando se estava tudo bem. Olhando para o servo, Logan perguntou se era o Rick. O servo respondeu que sim, era Rick, o seu fiel servo principal e perguntou como ele se sentia. Estendendo a mão para frente, Logan pensou que Rick tinha morrido há 30 anos e então perguntou por que ele estava vivo. Rick ficou horrorizado e começou a gritar que o jovem mestre havia sofrido um golpe muito forte na cabeça, precisavam chamar um médico depressa. Logan desviou o olhar em direção à janela e abriu os olhos com espanto. Vários soldados treinavam do lado de fora no pátio. Logan notou que havia símbolos da família gravados por toda parte. Logan pensou que estava sonhando. Com receio,
Um garoto abriu a porta aos poucos chamando por seu irmão e perguntando se ele estava bem. Logan ficou atordoado ao ouvir aquela voz. Ele se virou e perguntou se era Ronian. Seu irmão mais novo se aproximou com um pouco de medo. Ele olhava para os lados e suava bastante. Suas mãos estavam fechadas e tremiam. Logan pensou que se lembrava bem daquela cena. Esse momento aconteceu depois que ele teve seu primeiro duelo oficial com Ronian. Logan foi derrotado impiedosamente pelo seu irmão mais novo que foi visitá-lo enquanto ele estava doente. E ao ver Ronian, ele arremessou um travesseiro, o mandando sair dali enquanto gritava perguntando como Ronian se atrevia a mencionar esse assunto. Ele era apenas um filho bastardo e arrogante. Após todos os maus tratos e coisas ruins que ele sofreu, seu irmão mais novo, que gostava de seguir Logan, nunca mais o procurou. Logan colocou a mão no rosto enquanto sentia uma dor muito forte de cabeça. Ronian gritou chamando seu nome preocupado. Se aproximando, Rick disse que o jovem mestre ainda precisava descansar para se recuperar e pediu que Ronian voltasse outra hora, mas Logan interrompeu e disse que não precisava. O servo se virou e perguntou se era isso mesmo. Logan sorriu e disse que Ronian podia ficar ali, estava tudo bem. Seu irmão mais novo olhou surpreso. O servo olhou para cima sem entender nada. Abaixando a cabeça, Ronian disse que realmente sentia muito. Ele deveria ter sido mais cuidadoso. Logan disse que ele não precisava se desculpar, estava tudo bem. Sorrindo, ele disse que seu irmão não havia feito nada de errado. Na verdade, foi ele que, mas Logan parou de falar, começando a tremer e sentir muita dor de cabeça. Ronian ficou muito preocupado e perguntou se ele estava bem. Ainda parecia que o corpo de seu irmão não estava bem. Logan olhou para seu irmão mais novo e pensou que mesmo alguém tão gentil como ele acabou morrendo. Lutou na linha de frente contra o Império seguindo as ordens do reino e morreu assim, sozinho. Logan se levantou da cama, colocou as mãos nos ombros do garoto e se desculpou. Se sentia arrependido pela forma que sempre o tratou e abraçou seu irmão. Ronian perguntou por que ele estava chorando. Ele ficou olhando Logan e lágrimas começaram a cair. Logan abraçou seu irmão bem forte. Finalmente o arrependimento que carregou por mais de 30 anos havia chegado ao fim. Abrindo a porta para ir embora, Ronian, sorrindo e com os olhos inchados disse visitaria novamente outra hora. Logan respondeu que esperaria por ele e sorriu. Se virando para a janela, Logan pensou se isso tudo por acaso não fosse um sonho e ele realmente voltou ao passado, então precisa fazer as coisas serem diferentes dessa vez. De repente, alguém o chamou gritando. Ele se virou e perguntou o que foi. A serva pediu desculpas. Logan ficou confuso e perguntou pelo que ela estava se desculpando. Sorrindo, Rick respondeu que nada. Parecia que Maria acidentalmente perturbou o descanso do jovem mestre porque ele esqueceu de avisá-la. Ela se confundiu sobre qual quarto limpar. Logan colocou a mão no rosto e se lembrou que no passado, nessa época, ele era um patife que também causava muito problemas para as empregadas. Ele se virou e disse que estava tudo bem, ela não tinha feito nada de errado e pediu que Rick trouxesse papel e caneta. Rick ficou confuso por alguns segundos. E então ele olhou para Logan com espanto e perguntou o que ele iria fazer com a Maria usando papel e caneta. Logan ficou irritado e falou para apenas buscar o papel e caneta. Colocando sobre a mesa o papel e caneta, Rick perguntou se o jovem mestre precisava de mais algo. Logan agradeceu e disse que ele poderia se retirar. Deveria apenas se certificar de que ninguém entrasse em seu quarto. Rick ficou chocado e perguntou se o jovem mestre havia acabado de agradecer. Rick perguntou se Logan estava realmente bem ou por acaso estava com forte dor de cabeça. Logan gritou que estava bem e agora Rick deveria sair dali. O servo sorriu aliviado. Logan suspirou, ouvindo que ele deveria descansar. Ele colocou a mão no rosto quando ouviu Rick conversando com uma serva dizendo que Logan apenas gritou com ele, então isso mostrava que ele estava saudável. Logan pensou que deveria ser paciente. Todas essas coisas eram consequências das suas próprias ações no passado. Agora, a coisa mais importante era registrar tudo o que vai acontecer para não esquecer de nada. A guerra contra o Império acontecerá em 10 anos. Um desastre que derrubará não apenas a família Emicelain, mas a nação inteira. Prevenir, esse era seu objetivo. Mas antes disso, a guerra do feudo que ocorrerá daqui um ano será decisiva. Ela começou tão subitamente que parcialmente destruiu sua família, levando os Emicelain para tempos sombrios.
Prevenir essa destruição parcial era seu primeiro objetivo. Contudo, primeiro ele deveria ir ver outra coisa. Batendo na porta do patriarca da família Emicelém, o servo anunciou que o primeiro jovem mestre havia chegado para vê-lo. Seu pai se virou mandando que ele entrasse. E aí, o que achou da história? Deixa nos comentários suas dicas ou qual obra você quer que eu traga. Quem sabe a próxima escolha não é a sua.